Filhos de Francisco. Últimos dias, e o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Aí, passando pelo... Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 53, a quarta temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai, Francisco por Paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 33 anos. Moro hoje na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Quem vai comigo é o meu companheiro Gabriel Resgala Silva, direto de Juiz de Fora. Eu já ia falar da Princesa da Mata. Tem que atualizar o texto. Agora ele está em Juiz de Fora, a Manchester Mineira. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal desta cidade. Vou até apagar aqui do texto. Na retaguarda e sempre nos inspirando, Luiz Felipe Barbedo, psicólogo e professor de língua portuguesa, direto do Meier, no Rio de Janeiro. No domingo que vem, dia 2 de outubro de 2022, o Brasil vai decidir seu caminho pelos próximos 4 anos, mas tudo é tão incerto que se teme que alguma intervenção indevida no processo eleitoral possa acontecer até lá. As pesquisas indicam a possibilidade de vitória em primeiro turno do candidato PT, Luiz Inácio Lula da Silva, mas há muita resistência e violência verbal do seu principal opositor, o atual presidente Jair Bolsonaro. Como um cristão católico vê tudo isso? O que é o voto consciente? Porque alguns acham ainda que o comunismo pode tomar conta do Brasil e o Congresso. Para retomar vários dos temas que aqui já falamos em episódios anteriores, estamos aqui, eu e Gabriel, que vamos fazer um resumão pré-eleição. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. Nós vamos falar hoje, eu já vou fazer a pergunta para você e depois volta para mim. Nós vamos falar dessa relação da política e da religião e da eleição, né? Política partidária, evidentemente, aqui no caso, quando a gente usa o termo política. Você participou muito intensamente das eleições de 2018 e você vivenciou aquele momento de uma interferência muito grande da política partidária dentro da Igreja Católica. Você vivenciou isso de parte e eu gostaria que você falasse um pouco, explicasse para nós o que aconteceu naquela eleição, o que você vivenciou, o que você observou, 4 anos depois, o que você enxerga do que aconteceu ali. E qual foi a importância da influência do filósofo falecido Olavo de Carvalho nessa confusão toda? É com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você foi muito educado chamando ele de filósofo, né? Porque ele, na verdade... Eu peço desculpa a toda a minha classe, eu que sou formado em filosofia, por ter cometido essa absurda. Eu não vou pedir para tirar da edição, porque é uma estupidez tão grande que merece ficar guardada para a história. Ele é um astrólogo que se fingia de filósofo. Desculpa, meu Deus do céu. Obrigado. Peço perdão a todo o grupo de filósofos, os vivos e os mortos, de Sócrates até os dias de hoje, até os pré-socráticos também, Heráclito, Parmênides, Zenão, todos vocês me perdoem de ter cometido essa bobagem agora. Vai lá, com você, galera. É muito triste, né, essa confusão toda que foi feita, né, porque é surreal a gente imaginar o que aconteceu, né, no país.
Na verdade, Luiz, assim, pra gente entender o que foi 2018, o que aconteceu no país em 2018, a gente tem que voltar um pouco atrás no tempo, né? Que muito se fala da influência dos evangélicos, né? Isso a mídia fala o tempo todo, tem muitos estudos sobre isso. Mas eu tenho para mim que se não fosse o que aconteceu na nossa Igreja Católica, Bolsonaro nunca teria sido eleito, né? Porque a gente vê pelos números lá que os evangélicos, a maioria deles votou em peso no Bolsonaro. Ainda hoje você tem uma tendência forte, apesar de que hoje isso chega só a 50% dos evangélicos, metade dos evangélicos não quer mais o Bolsonaro, né? Mas, naquela época, os católicos, mesmo a maioria não indo com o Bolsonaro, a gente tinha um peso muito grande, e como os católicos são a maioria da população, ainda são a maioria da população, isso fez uma diferença muito forte para que ele chegasse ao poder, né? E aí, não é só, quando a gente fala Bolsonaro, não é só Bolsonaro, né? Ele é representante de toda uma ideologia, todo um movimento de extrema-direita que tomou conta do nosso país de uma forma forte e inimaginável, e que já vinha sendo gestada há um tempo atrás, né? A gente pode, sei lá, eu acho que a gente tem que entender o que estava acontecendo desde lá ao final dos anos 10, né, dos anos 2010, né, de pegar, ou mesmo segunda metade, 2006, 2007 e tal, quando começaram as discussões acerca do aborto, da legalização do aborto, que antes disso você não tinha. Antes disso, se a gente for parar para lembrar, mesmo os pastores mais radicais hoje, Malafaia, Feliciano, Magno Malta, Edir Macedo, essa turma toda que hoje mete pau no PT, naquela época estava tudo junto com o PT. Naquela época eles estavam do lado do poder, do lado do governo. Então você não tinha essa separação que a gente tem hoje entre uma religião mais conservadora e a política de esquerda, né? Era tudo muito junto, que você não tinha num país mesmo, você não tinha uma divisão muito pesada entre progressistas e conservadores, entre direita e esquerda. Existia essas diferenças, lógico, mas não era tão forte, não tinha essa polarização, por assim dizer, que a gente vive hoje, né, usando esse termo da moda aí. Isso começou um pouco lá com as discussões acerca do aborto, depois, e dentro da Igreja Católica, tá? Naquela época os evangélicos nem se preocupavam tanto com isso assim. Depois, quando foi vindo umas discussões acerca do movimento LGBT, do casamento homossexual, da adoção por casais homossexuais, que... Só um instante que eu vou espirrar aqui, peraí. Desculpa, não deu. Tem coisa pior do que você sentir vontade de espirrar e não conseguir, Luiz? Nossa senhora, vou até deixar isso gravado aqui para deixar esse registro histórico aqui também. Pior que isso é só chamar o Olavo de Carvalho de filósofo, o resto Exatamente. A rinite é um problema. Mas retomando aqui o raciocínio, a gente... E aí começou naquela época, né, essa divisão, e por um lado a gente tinha o início aí dos chamados movimentos identitários, né, que naquela época eu acho que eram até mais agressivos que hoje. Então, inclusive muitas das cenas que a gente vê hoje sendo divulgadas nas redes sociais pela direita, de vilimpêndio mesmo, né, desse pessoal mais radical contra imagens religiosas, contra algumas questões religiosas, aconteceu naquela época. A gente não vê isso tão forte hoje, assim, né? Esses movimentos de extrema esquerda, por assim dizer, que naquela época faziam realmente... Até porque a Carla Zambelli e a Sarah Winter, elas mudaram de lado, né? A Carla Zambelli também, né? Elas eram do... Como é que chamava? O FEMA? Que era um Fêmen. que era um grupo extremista e que protagonizou algumas daquelas cenas, né? Exatamente. O Fêmen, ele é um grupo que se diz feminista, mas que eu também não sabia, mas ele é rechaçado até pela maioria dos grupos feministas. É aquele famoso que fazia muita manifestação com os peitos de fora lá na Europa, sabe? Exatamente. Né? Mas você tinha, por outro lado, alguns grupos que eram bem acolhidos pelo lado da esquerda, né? A Marcha das Vadias, por exemplo, né? Que tinha uma postura mais agressiva, né? E você não via, isso é importante de ser colocado, você não via por parte dos campos mais progressistas de esquerda uma condenação desses atos,
Você via ali uma coisa meio que, não, deixa esse povo mais radical mesmo, que eles são assim mesmo. E tem a teoria da mola, né? Que quando você reprime muito alguém, quando você tem atos muito opressivos contra um grupo determinado, quando esse grupo começa a se manifestar, eles realmente são muito agressivos, né? Porque eles passaram muito tempo guardando aquilo, reprimindo aquilo. Então é como uma mola que você aperta muito e depois ela vai muito forte, né? Mas enfim, o fato é que a gente teve ali, de ambos os lados, um início de disputas muito agressivas, muito violentas, ideologicamente falando. E eu lembro que eu vi aquilo, eu falei, cara, isso vai virar uma guerra. Eu via isso assim, a maioria da sociedade ainda não percebia o que estava acontecendo, eu via isso acontecer e não deu outra. Assim, eu lembro que a eleição de 2010 era uma eleição em que quase que o povo impôs essa pauta para os candidatos, né? Então, eu lembro que teve um debate nas TVs católicas, nas TVs católicas, né? Fizeram um pool lá das TVs católicas, e foi perguntado para o Serra, que era o candidato do PSDB, o que ele achava do projeto de criminalização da homofobia. E o Serra, que era o candidato que até levava os votos mais da direita naquela época, né, que era o PSDB, ele não sabia do que se tratava. Olha só, ele foi para um debate numa TV, numa rede de TV católicas, que era a oportunidade dele para se colocar ali como oposição à esquerda e levar aquilo, né, levar aquelas bandeiras ali, ou talvez mesmo dar alguma outra resposta que fosse interessante para ele politicamente. Ele simplesmente não sabia. Então, assim, e aí ao longo daquela eleição, no primeiro turno e principalmente no segundo turno, que essa pauta foi chegando mais forte. A Dilma, que a princípio tinha dado algumas manifestações a favor da legalização do aborto, depois teve que rever aquilo. A Marina já pescou a onda e falou de um plebiscito e tal. Então, aquilo foi crescendo a ponto de chegar a influenciar na política. Bom, eu quero fazer uma observação, Gabriel, antes de você continuar, que é a seguinte. Eu quero fazer uma... esse tema do aborto na eleição de 2010, ele não apareceu à toa. Ele aparece depois que o Serra contrata um guru indiano que ficou aqui um mês trabalhando, recebeu acho que $1 milhão, se eu não estou enganado. Eu vou procurar aqui o link dessa informação, se ainda está na internet, mas eu tenho esses dados bem registrados na minha cabeça. E começou a circular uma série de e-mails, que na época era o WhatsApp, da época era e-mail, né? Que era como chegava as fake news. E eu me lembro de um que era assim, muito interessante, que falava assim, que a candidata Dilma hoje em Belo Horizonte, saindo de um colégio, afirmou que defende o aborto e tal. E você ia procurar isso na imprensa, não existia. Eu falo do guru indiano porque assim, a passagem dele, assim, ele veio, foi embora. Quando ele vai embora, começa uma campanha muito forte em torno disso. Então, por mais que, e até acho normal que o Serra desse essa mancada, era a campanha dele que estava por trás dessa direitização e do uso do discurso pró-vida dentro da campanha. Fecha parênteses, é só uma observação a acrescentar. Pode continuar. Sim, mas a minha visão, aí claro, assim, muito tempo atrás, a gente teria que dar uma pesquisada mais profunda para lembrar exatamente, mas a impressão que eu guardo dessa época é que o tema foi se impondo, e aí, depois disso, que o Serra começou a se apropriar disso, assim. Sabe, que a minha impressão, não sei se é sério, mas ao início da campanha, eles não queriam falar muito disso, aí ele foi se impondo, e isso ficou muito forte, principalmente no segundo turno, que aí sim a campanha começou a ficar mais pesada por conta disso. E depois disso, veio 2013, que fez tudo no Brasil ficar mais agressivo, né, e envolveu muitas outras polêmicas, e aí realmente a eleição de 2014 ela foi agressiva por natureza, entraram muito essas pautas morais, essas pautas de costume, e em 2018 nem se fala, foi praticamente só sobre isso. Então, mas por que eu fiz essa introdução lembrando lá de trás, né, para a gente entender que isso já era um processo que estava sendo armado, já estava sendo disseminado em muitos grupos conservadores
há muitos anos, e que muita gente, quando isso veio tanto à tona assim em 2018, muita gente simplesmente fica assustada. Gente, de onde veio isso? O que aconteceu? Por que está todo mundo negando tantas instituições? Por que está todo mundo desacreditando de coisas tidas como verdadeiras assim? É porque já estava sendo plantado na mente dessas pessoas um senso de desconfiança em relação às instituições, à imprensa, às pesquisas eleitorais, ou mesmo assim, a Igreja Católica no Brasil, porque aí começou aquele papo assim, a CNBB é a favor da esquerda, a CNBB não respeita o Vaticano, a CNBB... E depois, quando veio o Papa Francisco, incluíram o Papa nisso aí também, como se ele não respeitasse a doutrina, né? Então, foi um trabalho de anos de desconstrução de muitas coisas da realidade, um trabalho de elaboração de teorias da conspiração, né? E aí, eu acho que tem dois personagens muito fortes nisso daí. Um deles você já citou, Olavo de Carvalho, e o outro é o padre Paulo Ricardo, né? O Olavo de Carvalho, é engraçado que a gente começou esse podcast aqui, eu queria muito... Um dos temas que eu queria trazer aqui é exatamente falar sobre isso, sobre o que se tornou o catolicismo depois do Olavo de Carvalho, o que aconteceu no nosso país nessa época. Só que é um tema tão pesado que a gente, quando chamava um convidado, as pessoas meio que... mas tem certeza que a gente quer falar isso? Não vamos falar de outra coisa mais feliz, né? Porque é muito forte a gente pesquisar o que foi esse homem, o que ele influenciou, como ele fez, né? Ele aparecia muito pouco para quem não era familiarizado com ele, era como uma espécie de um guru que você tinha que chegar nele, você passava pelas ramificações dele, por assim dizer, pelos enviados dele em outras instâncias, até que quem quisesse aprofundar chegava na imagem dele. Então, ele não era tão conhecido assim, mas ele tinha vários discípulos extremamente conhecidos. Então você tinha o Nando Moura no YouTube, você tinha o Bernardo Kister, que veio depois, né, no meio católico também, e você tinha o padre Paulo Ricardo, que foi o principal responsável pela disseminação dessa ultradireita na nossa igreja. A gente tinha alguns grupos conservadores antes disso, né? Mas o padre Paulo Ricardo ele chegou com uma coisa além do conservadorismo. Ele foi para o ultraconservadorismo, ele foi para uma coisa que a gente pode chamar até de reacionária, por assim dizer, porque ele quebrou muita coisa, ele lançou uma ideia paralela do que era a doutrina católica, mas de um jeito tão bem articulado e tão bem feito que dá a impressão que é verdade, para quem não conhece, né? E aí ele se aproveitou realmente de uma deficiência nossa da igreja, que é com a catequese, que é com as pessoas conhecerem a nossa doutrina, que é riquíssima, tem 2000 anos, né? E ele colocava as coisas de uma forma extremamente convincente, e ele é muito bem articulado, ele fala muito bem. Então, e tem um detalhe, Luiz, assim, que eu me lembro que até muita gente de boa vontade, que tem uma visão mais progressista ou mais aberta, por assim dizer, tinha dificuldade de entender qual era o do padre Paulo Ricardo, achava que não, o cara é conservador, mas ele é bem intencionado, né? Eu mesmo, por algum tempo, eu falei, cara, será que ele realmente tem uma boa intenção ou não por trás disso tudo que ele faz, né? Até a gente ir percebendo que realmente era uma coisa muito complicada e foi ficando cada vez mais claro as intenções políticas dele por trás de tudo, né? Ele realmente era um braço do lavismo na Igreja Católica, e eu acho que a contribuição mais importante dele para isso tudo, que ficou mais explícito as intenções políticas dele, foi aquele vídeo dele falando que todo mundo que votasse num candidato comunista, ou mesmo que fosse coligado com um partido que tivesse o comunismo no nome, estaria automaticamente excomungado da igreja. Que é algo tão absurdo, se a gente for parar para pensar, mas que ganhou uma força tão grande, e ele soube articular isso muito bem no vídeo que ele coloca isso, que até hoje é muito influente, né? Mas vamos, já que você já entrou na pauta seguinte, antes de continuar, só uma observação, Gabriel, enquanto você falava,
Eu abri minha caixa de e-mail, porque o meu e-mail mesmo, né? Desde 2010. Sim. Eu estou horrorizado com a quantidade de fake news que eu recebi. E tenho aqui os textos também que remetem à articulação do Serra por trás deles, tá? Então depois nós vamos colocar nos links. Okay. Sobre isso que você acabou de falar, sobre essa questão, vamos já passar a régua nisso. O padre Paulo Ricardo ele está completamente errado quando ele diz que esses decretos de que quem vota em Partido Comunista está excomungado, eles ainda são válidos, tá? Por quê? Porque, como vai também aí nos links do episódio, o direito canônico ele revogou, de 1983, por São João Paulo II, foi publicado, né? O novo direito canônico, ele revogou toda a legislação anterior. É uma coisa assim, é uma revogação completa dos textos, né? De tudo que tinha sido feito até então. Então, isso é bom deixar claro, né? E aí a gente vê, né, Gabriel, essa manipulação, né, muito bem feita, aliás, que já vinha de outros tempos, que surge na campanha do Serra e vem crescendo, e, na verdade, o Olavo ele tem um histórico já bem antigo, mas entra com força na Igreja Católica através do padre Paulo Ricardo. Isso, exatamente, né? E é interessante esse decreto, a gente já mencionou ele aqui no nosso episódio 49, com Pedro Ribeiro, que a gente falou sobre a doutrina social da Igreja, que é interessantíssimo, eu acho importantíssimo, assim, para todo mundo que é católico, quer entender um pouco como é que funciona a relação entre a Igreja Católica e a política, que, na verdade, é muito importante ficar claro que a Igreja não toma partido de uma opção política explícita. Ela tem algumas coisas que ela realmente condena, né? Mas ela condena o capitalismo neoliberal hoje com a mesma força com que ela condena o comunismo. A principal motivação que ela condena o comunismo é que o comunismo de raiz, o comunismo marxista, ele é essencialmente ateu, ele é materialista, né? E também porque ele trabalha muito com a violência, né, com revoluções para realmente acabar com a vida da burguesia e colocar depois uma ditadura ali, tem coisas muito complicadas. Eu vou abrir um parênteses sobre isso, Gabriel, porque eu acho que é o momento de colocar esse ponto aqui no episódio. Há uma diferença, e tem que ser de e até o uso da ideia do marxismo cultural foi a forma de se tentar driblar essa diferença, porque eu ia falar que para não perceber essa diferença é de uma ignorância quase que intransponível entre o chamado marxismo e o socialismo do século XIX e esses termos usados no século XXI. Né? Vamos pegar um caso mais extremo, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Porque o PCdoB é um partido comunista e o comunismo é ateu. E a gente lembra que o candidato do PCdoB em Minas, né, na primeira campanha pós-ditadura militar, ele começa o discurso dele, graças a Deus estamos aqui. Né? Então, assim, se não fosse só a mudança do que se propõe um PCdoB, já haveria o abrasileiramento da política, né? Essa coisa diferente nos trópicos. Então você tem lá no século XIX um comunismo ateu, especialmente o marxista, né? Aquele feito por Karl Marx, e toda uma série de conjuntos. Agora, quando você fala em comunismo e socialismo, você tem uma gama imensa. Inclusive, exatamente, alguns autores falam do chamado socialismo cristão. O decreto, esse decreto mesmo citado aí, de 1949, ele fala contra o marxismo ou o comunismo ateu. E a crítica que a igreja faz ao marxismo não é a divisão de bens e o fim da desigualdade social, porque isso é o evangelho. É isso, desculpa, agora vai ser aqueles momentos que eu tenho até que me afastar um pouco do microfone aqui. Meu irmão, minha irmã, a igreja condena o ateísmo, seja capitalista ou comunista. A igreja condena entre aspas, que hoje nem a postura da igreja é de condenação, é de diálogo, né? Então, mas vamos deixar claro, o problema do comunismo
É o ateísmo, não é a divisão de bens. A igreja não é contra a divisão de bens. Eu vou repetir, a igreja, eu vou tentar ser bem manso, bem carinhoso. A igreja não condena a divisão de bens. Pelo contrário, o evangelho se baseia numa sociedade onde não há fome nem miséria, onde os cristãos tinham tudo em comum, eles vendiam seus bens e davam aos pobres, eles organizavam uma sociedade cooperativa, que ninguém passasse necessidade entre eles. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Eu entendo perfeitamente que uma pessoa que tenha muito dinheiro e seja como o velho lá do... Eu já vi que é velho, nem sei se é velho. O homem do evangelho de hoje, o evangelho hoje é do pobre Lázaro, né? E do homem rico lá do Epulão, que vivia nos banquetes e nas festas. Eu entendo que um homem como esse seja contra a distribuição seja contra uma sociedade igualitária, vamos dizer assim, ou pelo menos com menos desigualdade. Eu vou até mitigar aqui a coisa. O cristianismo defende isso. O incômodo que a igreja sentiu, e graças a Deus sentiu, e que levou os papas a escreverem os documentos que fundamentaram a chamada doutrina social da igreja, foi que alguém chegou e falou assim: olha, não dá para viver numa sociedade como essa, com gente morrendo de fome, trabalhando 16 horas por dia, como era a sociedade europeia no século XIX. Então a igreja caiu a ficha. Caiu isso depois, e vamos dizer assim, não é porque o Papa decidiu escrever um documento, não. Pode ter certeza. Você vai ver que um monte de padre religioso, religiosa foi viver no meio dos pobres. E isso é a história dos santos da igreja. Só que chegou um momento que a igreja percebeu que o problema era estrutural. Não adiantava você dar cesta básica, não, ou dar sopão para os pobres, não. Isso é mitigar. Você tem um problema estrutural. Aí a igreja monta a doutrina social criticando isso. A igreja não critica o comunismo porque o comunismo defende que, em última instância, uma sociedade com menos, com igualdade. Aí você tem uma série de coisas para falar. E o grande problema e a grande crítica do comunismo no século XX eram os governos antidemocráticos. Então, se o PCdoB hoje está dentro da democracia e aceita o jogo democrático, aceita que se as ideias dele não prevalecerem, ele vai aceitar isso, que a maioria da população concorda, não quer ou quer isso, seja o que for, beleza. O PCdoB pode jogar o jogo democrático. O problema do comunismo, sim, lá no século XX, agora falando do século XX, são as ditaduras comunistas. Mas quem defende ditadura no Brasil hoje não é o PCdoB. Quem defende ditadura hoje no Brasil é o grupo ligado àquilo que a gente for somar tudo chama-se bolsonarismo. Quem defende a ditadura militar, que matou padre, religioso, freira, é o bolsonarismo. Não é o PCdoB. Vocês estão percebendo? Então, assim, a igreja condena o ateísmo militante e daí critica o comunismo. Mas não critica o comunismo porque o comunismo quer a divisão de bens. Não é esse o problema. A igreja mostra o risco do comunismo na prática social por conta do ataque à democracia, e com certeza é isso, porque há um consenso. Não é a questão da democracia propriamente dita, que é mais complexo isso, mas a igreja condena um governo autoritário, uma ditadura. E quem defende ditadura hoje no Brasil não é o PCdoB. Está entendendo? Então, assim, a gente precisa separar as coisas, porque senão a gente vai achar que nós estamos vivendo no século XIX. E, infelizmente, eu acho que melhorou um pouquinho, mas o site do Padre Paulo Ricardo, a estética dele era toda medieval. A gente não está na Idade Média, não, gente. Nós estamos no século XXI. O Espírito Santo fala às igrejas hoje. Então não adianta a gente pegar coisas do século passado, não. A gente precisa entender. E nós temos um Papa hoje que chama Papa Francisco. E é por meio dele que Deus está falando. Então, eu já aproveito, Gabriel, não sei se eu vou tomar um pouco, mas só dando um passo além aqui, e colocar assim, o que a igreja defende? O voto consciente. O que é o voto consciente? É o voto que é feito com consciência na consciência. O que é a consciência? Segundo o cardeal Newman, como a gente ouviu brilhantemente no episódio retrasado com o padre Luiz, a consciência é o
primeiro dos vigários de Cristo, é mais importante que o Papa. A nossa consciência. Ninguém, assim, a igreja que dizia em 1949, você não pode votar num partido tal, ela sabe que a realidade é complexa e, lógico, os valores continuam os mesmos. A gente vai votar em quem nós sabemos que tem os valores próximos aos nossos do evangelho, ou iguais, né? Iguais eu acho difícil, porque esse negócio de achar que um candidato está lá para viver o evangelho, a gente já viu que é furada, né? A gente já viu o carismático envolvido em escândalo de corrupção, a gente já viu o carismático defendendo coisas que não devia defender, indo contra a doutrina da igreja. Então vamos parar com essa mitificação de que o candidato é católico e ele... Não, ele tem que ser cobrado também, analisado e verificado se ele está realmente fazendo o que é certo ali, né? Feita essa observação mais geral, eu queria voltar no ponto principal. A nossa consciência é que decide em quem a gente vai votar. E aí a gente faz uma análise diante da realidade. E eu vou dizer para você, se você acha que você tem que votar no Bolsonaro porque a tua consciência te fala que ele é o melhor, você vota, porque a tua consciência é que decide. Você está analisando a situação, a sua consciência fala isso, é isso que você tem que votar em quem sua consciência manda. Agora, não adianta apelar e falar para o outro assim, não, você está excomungado, entendeu? E eu estava revendo os e-mails aqui de 2010, Gabriel, de passagem, cara, um horror de gente querendo determinar em quem você vota, em quem você não vota. Um horror de gente querendo determinar. Mas, desculpe, e aí eu vou dar um passo além. Esse é o ambiente da renovação carismática, a gente violentando as consciências dos outros. Infelizmente, isso é verdade. Se isso acontece na vida emocional, sexual, profissional, dentro da renovação carismática, por que não ia acontecer isso na política? Mas isso está errado. E eu estou falando só da renovação, e a gente sabe que esse fenômeno é um pouco mais amplo do que na renovação, mas é isso aí. Os grupos conservadores e os conservadores dentro da renovação carismática, nem conservadores são, porque conservador, eu acho que o católico, de certa forma, ele tem uma contradição, ele é conservador, né? Não tem como não ser. Mas assim, os reacionários, aqueles que eles querem impor sobre os outros, falar, isso aqui é certo. Quem falou isso? Não. E aí vem essa coisa, não, o Papa falou, vai ver se o Papa falou mesmo. O Papa hoje chama-se Papa Francisco. Eu não estou dizendo que o que os outros não falaram não tem sentido, mas o Espírito Santo hoje fala como falou por Bento XVI, como falou para João Paulo II. Agora eu fiz outro dia um comentário num vídeo, eu fico imaginando João Paulo II no céu, olhando para Nossa Senhora de Fátima e olhando para a cara de vocês que estão com medo do comunismo, e os dois ficam assim, eles deveriam estar rindo, mas eles não estão rindo, sabe por quê? Desculpe, porque você é trouxa, porque os dois acabaram com o comunismo. João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima derrubaram o comunismo, o marxismo no mundo como força política. Derrubaram. E isso é o cumprimento da profecia de Fátima. E você está aí preocupado, e os dois estão falando assim, gente, você imagina o sacrifício que foi a vida de João Paulo II, o que ele fez para derrubar o marxismo como força política dominante na Europa Oriental? E você está preocupado com isso, sabe por quê? Porque você é trouxa. Porque o anticristo está na sua frente. Vai estudar o que é o anticristo na Bíblia, meu filho. O anticristo não é uma pessoa, é uma política. Vai estudar o que é o anticristo. O anticristo é aquele que usa a religião como forma de domínio sobre as pessoas. O anticristo fala, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É óbvio que é isso. Presta atenção. As pessoas estão se amando mais, as pessoas estão servindo mais. Acabou a fome no nosso país. Os doentes não estão morrendo mais na fila. O povo está sendo vacinado. Presta atenção. É um cavaleiro de morte. E você está preocupado com o comunismo. Mas isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Se fizesse sentido, eu falo, não faz sentido, mas não faz. E nisso que a gente está dizendo aqui, gente, nós não estamos dizendo exatamente o contrário. E ao contrário de muita gente ligada ao PT, nós não estamos dizendo que PT, Lula, comunismo, socialismo é o caminho, não. Não é isso que nós estamos dizendo. É o contrário. Nós estamos dizendo que não dá. O que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o anticristo? O anticristo é uma tentativa de implantar o reino de Deus na Terra. Isso é o anticristo. E de fato, se você pensar no pensamento marxista socialista tradicional, é isso que os caras querem fazer. Só que isso é o anticristo.
O anticristo quer implantar o reino de Deus na terra, porque o reino de Deus não se implanta na terra. Ele se vive no meio do mundo. Então, quando a gente partidariza a questão política, e eu vi isso, eu sofri isso da teologia da libertação, daquilo que era péssimo na teologia da libertação, tá bom? A teologia da libertação tinha muita coisa boa que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse para nós quando veio no Brasil, da necessidade de uma teologia da libertação. Mas não era aquela que todos praticavam, não era aquela que todos falavam. Então, quando São João Paulo II ele fala sobre teologia da libertação, ele fala da necessária, mas tinha uma ruim, e eu vivi isso de dentro, eu sofri, eu era seminarista no tempo, eu apanhava mais que cachorro sem dono, por causa de uma falsa teologia da libertação. Eu sou da Diocese de Volta Redonda, onde tinha muita coisa boa de Dom Valdir Calheiros, e tinha muita coisa ruim no meio do clero, perseguindo quem não fosse da teologia da libertação. Era um ambiente muito ruim na igreja em vários aspectos, embora a gente tenha que separar aí teologia de prática, né, nesse sentido. Por quê? Porque não dá para imaginar que o reino de Deus é na terra. Então a gente não pode cair no extremo de criticar a teologia da libertação porque partidarizou a igreja, para acontecer o que aconteceu em 18. E que, como o Gabriel falando assim, graças a Deus, nós não estamos tendo bispo fazendo campanha para candidato a presidente. Graças a Deus. Né? Porque não dá. Especialmente quando esse candidato a presidente ele não está pensando nos valores que são os valores da vida. O que a gente gostaria de ver era num país em que as pessoas, que os católicos, eu pelo menos gostaria de viver, não sei, o Gabriel pode até emendar que eu já falei demais. Eu gostaria de ver num país onde os católicos falam assim, bom, nós queremos viver valores do reino no nosso dia a dia. Nós queremos que esses valores transpareçam na nossa cultura e na nossa sociedade. Agora, você vai me dizer que os valores do evangelho é armamento? Você vai me dizer que valores do evangelho é irmão matando irmão, igual está acontecendo no Brasil afora, porque tem arma na mão de todo mundo? Ah, faz o favor, meu irmão. Faz o favor, minha irmã. Desculpe a minha indignação, mas não tem como. Não tem como você pensar isso. Da mesma maneira que eu não vou pensar que um partido comunista, socialista, dos trabalhadores, seja o que for, é a expressão do evangelho. Eu teria que ser ridículo para pensar um negócio desse. Então a gente tem que ter muita paciência. E a minha extrapolou um pouco, Gabriel. Deixa eu passar para você. Pega não, aí e continua. Antes, eu tinha falado pra caramba também. Fica tranquilo aí. Mas não, sim, a gente está aqui, a gente elaborou a pauta e nós estamos discorrendo, né? Não, então, assim, só para fechar essa minha parte da pauta, Gabriel, e eu vou te fazer uma pergunta para continuar. Vota com consciência, vota segundo a sua consciência. Olha para os candidatos, a presidente, a governador, estou pensando no executivo agora, Senado, que não é executivo, mas quase que é uma eleição de executivo. Você olha e fala assim, o que diz a minha consciência? E vota, entendeu? E essa questão assim, então não pode ter voto útil? Pode, voto útil é voto consciente também. Você quer que a eleição termine agora domingo, você vota no candidato que você quer que ganhe no domingo para que o outro perca, que seja. Não tem problema, mas vota segundo a sua consciência. Vota segundo a sua consciência. Esse é o ponto principal. Não é porque A ou B disse, não. Eu dei uma desculpa, eu vou só completar, Gabriel, que eu acho importante. Imagina uma eleição numa cidade pequena, onde você tem uma candidata, uma mulher maravilhosa, professora, foi professora de todo mundo, muito querida, mas era do Partido Socialista Brasileiro. Ah, mas eu não posso votar em Partido Socialista. Não posso. Por quê? Porque o padre Paulo Ricardo falou que não pode. Porque disse que o Papa lá atrás não pode. Quem é o outro candidato? O outro candidato é um pilantra, é um ladrão, é um abusador. Você vai votar em quem? Você vai votar em quem, meu irmão? Você vai votar em quem, minha irmã? Mas você tem que votar na mulher lá, na professora. Você vai votar no outro, que você sabe que é um crápula, que é um cara que fez, que você sabe mesmo. Não é que é fake news, não. Você sabe que o cara é abusador, o cara fez coisa ruim com pessoas da sua família, uma cidade pequena. Ora, se existem situações morais em ambientes menores, onde essa suposta proibição vai ser infringida pelo voto consciente, isso acontece no Brasil como um todo. E o assunto se esgota, entendeu? Porque não tem cabimento. Se você não quer acreditar nisso, então tudo bem, ué. Eu só posso dizer que eu estou falando aqui o que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eu sou católico. Ah, mas o padre tal fala. O padre fala, mas está falando errado. O que eu me pergunto é porque ele passa tanto tempo falando errado
e não aparece uma autoridade séria para confrontar e falar, olha, tudo bem, a igreja toma muito cuidado para não cortar o joio com o trigo, né? E nesse sentido a igreja está até certa. E faz isso com a renovação. Tem muita gente na renovação falando bobagem, a igreja também não corta, deixa o cara falar bobagem. Então, pelo menos a igreja nesse sentido é democrática, a gente não pode reclamar, não. Ninguém proíbe ou censura ou obriga a gente a fazer o programa aqui, não, e a gente está aqui igual católico. Mas, pelo amor de Deus, presta atenção, né? Gabriel, vou fazer outra pergunta. Diante do quadro que nós temos hoje, dessas preocupações, que eu sou contra o aborto, é uma coisa que para mim é muito séria. Hoje eu tive uma conversa muito interessante com um familiar sobre esse assunto, que é favorável, mas eu converso com as pessoas, eu não demonizo as pessoas que são favoráveis ao aborto, porque eu acho que o que Jesus faria era realmente o diálogo. Mas numa eleição, por exemplo, você pensa assim, bom, mas o voto principal nesse caso, quando a gente fala em aborto, ou outras políticas morais, vamos dizer assim, é a eleição do Congresso. E o que você gostaria de falar, Gabriel, sobre essa questão da eleição do Congresso? Olha, eu acho que tem um monte de coisa que você falou aí, né, que depois eu quero voltar porque é muito importante, né? Mas realmente, assim, a gente concentra muitas vezes no presidente, e a gente tem essa coisa no Brasil, assim, somos o presidente, o salvador, né, que vai representar a gente, vai salvar tudo, e esquece a importância do Congresso nisso daí, e não só do Congresso, mas do governador, do prefeito, do vereador, né, do deputado estadual, de várias instâncias de poder que às vezes tem muito mais a ver com aquilo que a gente quer do que o presidente, né? Então, realmente, assim, a influência de um presidente na questão do aborto é mínima, porque isso é uma pauta que o Congresso decide. Ok, você tem, por exemplo, decretos, você tem atos normativos que às vezes um presidente pode fazer para facilitar ou não abortos, ou enfim, campanhas. Eu acho que tem muito a fazer, e eu gostaria muito, 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 muito de ter um candidato a presidente, por exemplo, que ele fosse alguém realmente que quisesse diminuir os abortos, porque até hoje a gente não teve ninguém. A gente não teve ninguém nesse país que fizesse campanhas que realmente estivessem focadas na questão da diminuição do número de abortos. É claro, a gente teve políticas que ajudam isso, por exemplo, aumentar o número de creches, você ter políticas sociais para pessoas de baixa renda, né? Agora você tem uma série de outras questões que são delicadas, mas que podem ser abordadas, por exemplo, a questão de planejamento familiar, a questão de educação sexual, de uma forma Mas não madura, pode fazer isso na escola, Gabriel. Você tá vendo? Desculpa eu te interromper. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Uma forma de você diminuir o aborto é você ensinar as pessoas, em pleno século XXI, as melhores formas de se evitar que se engravide. Mas aí vem a histérica e grita: não, não pode, tá tirando a inocência das crianças, inocência que as crianças vilipendiada, não é pela Globolixo, mas é pela internet que a criança tem acesso livre. Fecha o meu parênteses. Sim, não, e isso a gente até tratou naquele episódio sobre adoção, né? Depois eu não lembro o nome, a gente vai colocar o link aí também, sobre um pouco de educação sexual, sobre a importância da educação sexual nas escolas para diminuir o número de abusos, sabe? Enfim, uma série de questões que... Mas eu acho, Luiz, assim, que hoje, felizmente, as pessoas estão um pouco cansadas desse papo, sabe? Você falou de Congresso, eu lembrei do Janones, que é um deputado muito, muito polêmico. Eu tenho uma série de inúmeras questões a respeito dele, principalmente da forma como ele usa um pouquinho o cristianismo também. Mas tem um vídeo dele muito interessante que ele fez, que ele chegou nos lugares muito pobres, entrevistou pessoas muito pobres, perguntou: a senhora sabe o que é ideologia de gênero? A senhora sabe o que é o casamento homoafetivo, sei lá, essas coisas assim, sabe? E as pessoas, não, eu só sei que eu tô sem comer, sabe? As pessoas que não tinham que botar no prato. Então, eu acho que o que a gente viveu de 2018 para cá ajudou muito a sociedade a perceber que há questões mais urgentes do que essas pautas morais que foram colocadas
com um intuito muito explícito de lançar medo, lançar terror na população contra algum inimigo, para que elas fossem para um lado que eles quisessem, né? A gente tem uma entrevista, eu esqueci o nome do sujeito agora, eu vou pesquisar aqui, que ele pesquisa sobre fascismo. Ele deu uma entrevista para o canal do Átila, uma vez, que eu achei interessante, ele falando, e interessante que ele nem conhecia muito a realidade brasileira, mas ele falou coisas na entrevista, que a gente vai deixar o link aí, é Jason Stanley, peguei o nome dele agora, ele tem um livro que chama Como Funciona o Fascismo. Ele aborda governos autoritários da nossa época, que ele chama abertamente de fascistas. Ele na época nem tinha abordado muito a questão brasileira quando ele escreveu o livro, mas você vê a entrevista dele, você vê ele falando, é absurdo, parece que ele está falando do Brasil, do nosso Brasil, que a gente viveu nesses últimos anos. E ele fala o seguinte, olha, os cristãos, os conservadores, eles não são fascistas. Eles são pessoas que às vezes pregam o bem, às vezes não, eles têm isso, né, do respeito e tal, os valores mesmo cristãos, mas os fascistas conseguem usá-los muito bem através do medo. Então, isso aí, estão transformando as nossas crianças em homossexuais, tem pedófilos, tem uma rede pedófila internacional, você tem um comunismo. Gente, isso é papo que tem mais de século. Se a gente for estudar o que o nazismo fez, o que o fascismo fez, ou mesmo aqui no Brasil, todos os golpes de Estado no Brasil foram dados com duas desculpas, ou o comunismo ou a eleição fraudada, quando não junta as duas juntas, quando não junta as duas, né? E coincidentemente é tudo que esse governo faz, desde 2018 ele está tentando fazer outra vez agora, mas não está colando mais, porque ninguém sabe direito o que é comunismo, né? E é interessante, Gabriel, que, olha só, você começou a falar de um tema, nós começamos falando aqui de um tema e fomos para o comunismo, certo? Sim. Essa questão da... Curiosamente, um não tem nada a ver com o outro. Nós temos sociedades capitalistas, os Estados Unidos até recentemente, os Estados Unidos, uma mudança da lei aconteceu agora, né? Pelo menos assim, é uma mudança parcial da lei, né? Porque, na verdade, os estados onde o aborto é legal, ele continua, né? O que houve foi, se não estou enganado nessa questão, o que eles proibiram é a imposição de que o aborto fosse permitido em todos os lugares. Tanto que tem estados que estão fazendo leis para restringir o aborto. Então, até recentemente, nos Estados Unidos, o aborto era permitido. Uma sociedade capitalista. Se você pegar as sociedades europeias, são sociedades capitalistas. Mas até essa questão, o que fizeram no pensamento das pessoas? Elas associaram pautas, que eu vou chamar de pautas pós-modernas, sendo que das pautas pós-modernas, a que vamos dizer assim, radicalmente contra a doutrina da igreja, é o aborto. Mas você tem uma série de outras pautas pós-modernas que a igreja dialoga com elas e avança. Nós tivemos 2 episódios atrás de podcast, falando sobre a questão da homoafetividade, que é entendida dentro da igreja hoje de uma forma diferente do que era. Não é que tenha uma resposta, a igreja não tem uma resposta diferente, mas é um assunto que entra-se num diálogo, que eu acho que em relação ao aborto nunca vai entrar por uma definição de consciência de vida que a gente já discutiu em episódios anteriores aqui. A gente pode pôr até o link aqui para falar sobre isso. Sim. Mas o que acontece? As pessoas misturaram tudo, que qualquer pauta que seja uma pauta pós-moderna, que são situações que estão no mundo de hoje, que não estavam 40, 50, 60 anos atrás, como era. Você vê, em 1977, o divórcio foi reconhecido no Brasil e foi uma quebradeira. Mas era uma realidade social e hoje a igreja tem uma pastoral da segunda união. Né? Então, assim, cria-se, e eu acho muito legal o que você falou agora há pouco, através do medo, e a gente vive tempos conturbados, porque esse medo ele é representado pelo quê? Por exemplo, existe um medo da cultura preta, ou negra, embora o termo correto seria preta, mas existe um medo da cultura preta muito interessante,
Porque volta e meia alguém fala comigo assim, porque o candidato do PT, ele é macumbeiro, por quê? Porque ele apareceu com 2 pretas lá, abençoando ele lá na religião delas, ok? Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro esteve com a filha e com a esposa num templo hindu, sendo abençoado por um sacerdote hindu. Nossa, E isso não gera escândalo, né? Então você vê, há que é uma questão racista um pouco por trás disso, mas eu não vou entrar nem nesse mérito. Estou falando que você tem pautas pós-modernas que são usadas, e o aborto entra meio de gaiato nessa história, por quê? Porque defender o aborto não é uma coisa de partido comunista ou partido socialista ou do PT apenas, né? É uma pauta pós-moderna de sociedades capitalistas. E você quer ver um exemplo disso? Desculpa te cortar. Não, eu já terminei. Em 2006, eu tinha essa. Isso era uma coisa muito forte para mim. E, engraçado, em 2006, ninguém nem falava direito de aborto. Eu falei, não, cara, eu quero escolher meus candidatos um pouco por essa pauta aí também. Não só por isso, mas era uma coisa importante para mim. E eu fui ver os principais candidatos à presidência, eu estava em dúvida entre votar em 2, que era o Cristóvão Buarque e Heloísa Helena. E aí, um dos fatores que me fizeram ir para Heloísa Helena é porque ela é radicalmente contra o aborto. Detalhe, Heloísa Helena foi uma das fundadoras do PSOL. Hoje ela está na Rede, outro partido, mas ela, olha só como é que essa pauta não tinha essa questão assim de direita, esquerda, capitalismo, comunismo, e foi sendo feita essa divisão, às vezes de uma forma até um pouco artificial com o tempo. Né? E é claro, você tem outros fatores, como o histórico da esquerda moderna, e tal, em outros países também e tal, mas como é que eles tentam colocar tudo num balaio de gato só, para a gente... porque essa divisão do bem contra o mal, do certo contra o errado, é só voltar aqui que tá tudo certinho e só voltar ali que tá tudo errado, isso é muito mais simples para nossa mente entender, só que o mundo é muito mais complexo que isso. Então, existem muitas pautas importantes na hora da gente escolher nossos candidatos. Né? Então, voltando à sua pergunta em relação ao Congresso, né? O Congresso, escolhas para deputados, federal, estadual, você tem muito mais possibilidade de encontrar candidatos que têm a ver com a sua visão de mundo, né? Que nem a gente abordou aqui no episódio com o Bruno, que foi muito interessante também. O Bruno, ele trabalha lá na Assembleia de Minas Gerais, então ele pôde abordar isso de uma forma interessante, até sobre a corrupção também. Boa parte da corrupção existe por conta de deputados e senadores corruptos, que às vezes até o presidente, para trabalhar, ele tem que saber lidar com essas pessoas, assim, né? Foi lá no episódio 50 que a gente tratou desse tema. Então, tudo passa, às vezes, por a gente ter uma visão mais ampla, saber olhar de uma forma mais abrangente para tudo, e não querer simplificar demais. Se a gente quiser simplificar demais, a gente nunca vai encontrar aquilo que a gente quer, tudo representado em 1, 2 pessoas mesmo. Né? E aí, voltando um pouco ao que você falou, também eu acho que é muito importante a gente frisar isso daqui. Né? A mistura entre política e religião, ela é complicada desde sempre. Né? A nossa igreja, ela já teve problemas gigantescos, assim, quando a gente tinha isso, sobretudo na Idade Média, né? Que se confundia a figura do Papa com a figura política demais, e você tinha influência da igreja no Estado, e o Estado influenciava na igreja de uma forma muito complicada. A gente pode citar até exemplos recentes que que são um pouquinho problemáticos também. Por exemplo, você citou a teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base no Brasil, elas tiveram um papel essencial, né, em diversas coisas, assim, sabe, em cuidar dos pobres, principalmente no ambiente rural, né, em levar a espiritualidade, em levar a consciência, e levar a cidadania para pessoas que ninguém olhava, né, mas elas também tiveram um papel um pouquinho delicado quando elas se misturaram com política. Né? Isso tem até depoimento do próprio Lula falando que o PT só cresceu no Brasil e o Lula só conseguiu crescer por conta das comunidades eclesiais de base. Né? Então, são questões delicadas. Mas eu acho que nada chegou ao nível que a gente teve nesses últimos 4 anos, assim, de uma confusão
tão grande entre uma ideologia, entre um candidato com a figura religiosa. Inclusive, os lemas que ele usa, às vezes são muito atrativos para pessoas cristãs, mas é muito interessante a gente olhar o que está por trás deles, né? Se a gente fala, por exemplo, Brasil acima de tudo, é um lema que é muito parecido com o lema que era o hino na época da Alemanha nazista, Alemanha acima de tudo. Se a gente pega hoje o lema que ele fala muito, Deus, família e propriedade, ele inclui a liberdade aí, mas se a gente pegar Deus, família e propriedade... Deus, pátria e família. Isso, desculpa. Deus, pátria e família. O família e propriedade era o TFP. Isso, exatamente. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família é o lema da ação integralista brasileira. Se você pesquisar na internet, você vai ver esse lema junto num panfleto daquela época. Link no episódio. Isso. Vamos colocar o link aí. Panfletos daquela época, esse lema Deus, pátria e família, junto de uma suástica nazista. Porque a ação integralista brasileira, ela era o braço nazista no Brasil. Era uma coisa fascista, sabe? Que assim... Então, quando a gente fala em fascismo, a gente não está exagerando. É eles mesmos que deixam isso de forma quase explícita, né? Então, essa mescla é muito complicada, para um lado ou para o outro, e quando isso é utilizado de uma forma muito extremista, eu acho que fica extremamente complicado, né? Tem uma declaração do Papa que eu acho interessante, que ele falou no livro Futuro da Fé, que a igreja, a gente já discutiu isso aqui, eu volto a lembrar do episódio sobre a doutrina social da igreja, lá com o episódio 49, com Pedro Ribeiro, que explica bem isso, como é a posição da igreja a respeito de ideias políticas, né? Mas ela não fecha com nenhuma, ela lança posicionamentos, e tem até uma declaração do Papa nesse livro Futuro da Fé, que é questionado em relação à existência de partidos cristãos. Isso já tinha sido abordado por outros papas antes, mas ele fala de uma forma um pouco mais taxativa assim, olha, sou favorável a que haja partidos que tenham os grandes valores cristãos, são valores para o bem da humanidade. Então é interessante, ele já coloca aqui, não é pensar no bem dos cristãos, pensar no bem da humanidade através dos valores cristãos. Isso sim, porém, um partido somente para os cristãos ou para os católicos, não. Isso leva sempre ao fracasso. Então, é aquela coisa assim, toda vez que um candidato, seja ele qual for, um partido ou um candidato, se diz falando em nome de Deus, se diz falando em nome do cristianismo, em nome da igreja, isso é extremamente complicado. Quando a gente tem um padre concorrendo à presidência, então um falso padre, como a gente está vendo aí, isso está muito escancarado, que não é complicado demais. O Gabriel, vou aproveitar a sua deixa e entrar, já que o tempo está acabando, no último item da pauta. A gente fechou a pauta em menos de 3 horas, ao contrário do que a gente imaginava antes do episódio, que é falar dos candidatos carismáticos. Quando eu participei diretamente do movimento carismático em Minas Gerais, no movimento político em Minas Gerais, em 1994, quando Miguel Martins se lançou candidato, foi lançado pela Renovação contra o meu voto e o voto de 40% das pessoas presentes na Assembleia, como candidato oficial da Renovação Carismática, deputado estadual, e apoiamos o Osmânio Pereira, que era um membro da Renovação, que tinha uma história belíssima em Belo Horizonte, lá com o Hospital Mário Pena, que eu sempre admirei profundamente, como também candidato oficial da Renovação. E quando o movimento começou lá, isso foi amadurecendo, passando tempo, mudou muita coisa, a ideia era o seguinte: é necessário ter católicos representando a igreja e os carismáticos na política, né? E eu falava, olha, eu falei isso para o Miguel Martins, olha, você está dizendo que tem que ter uma pessoa segundo o coração de Deus na política, e eu concordo com você. Só que se você misturar o nome da Renovação com o nome do seu partido, que era o PSDB, você vai apoiar um candidato que é ateu a presidente. E eu entendo que era o Fernando Henrique Cardoso, que é publicamente ateu, né? Não sei se hoje é, mas na época era. Eu entendo que você, e não era comunista ateu, mas era ateu, eu entendo que você
tenha que apoiar ele por ser do PSDB, porque eu não vou ser inocente de pensar que o cara vai entrar num partido e não vai apoiar o candidato dele a presidente. Ele tem que apoiar, ele entrou no partido. Mas se você leva o nome da Renovação junto, você já bagunçou a coisa. A gente tem que defender os cristãos na política, vai votar no ateu para presidente. Então você tem que separar essa participação, né? Que é o caso danoso. Por fim, hoje, nós temos candidatos carismáticos católicos que votam contra o que a CNBB orienta a partir da doutrina social da igreja. Isso aconteceu com o deputado Eros Biondini numa votação alguns anos atrás. E nós temos um carismático católico governando o Rio de Janeiro, no governo mais olha que para ser o governo mais corrupto do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro está caprichando, porque o Sérgio Cabral ficou bilionário roubando, mas o roubo que está acontecendo no Rio de Janeiro, está nas reportagens do portal UOL, vou colocar o link aqui para vocês, é algo terrivelmente escandaloso, até para o estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro será preso, não tem como ele não ser, porque os governadores do Rio anteriores foram presos, inclusive o que era o cabeça de chapa dele. Ele era vice do Wilson Witzel, que já era uma vergonha para a Renovação Carismática. Mas a polícia do Cláudio Castro é uma polícia homicida, e ele aceita isso como se fosse normal. Isso faz parte da campanha eleitoral dele. E a igreja é contra a pena de morte, mesmo de bandido, porque se a igreja é contra a pena de morte, é de bandido, porque inocente não teria pena de morte, né? Dentro da lógica, né? Igual é o aborto. Então a gente tem que tomar cuidado para saber se só porque o cara é carismático, voto nele. Mas peraí, você vai no dentista porque o dentista é carismático? Você vai no médico porque o médico ora em línguas? Não. Você vai porque o cara é bom. Ah, o cara é ateu, não vou lá. A gente tem que... Eu tinha até um exemplo para contar mais cedo no episódio, né? Imagina lá os assessores do Roosevelt na Segunda Guerra Mundial. Não, nós não podemos... E do Churchill, né? A gente não pode fazer aliança com Stalin, porque Stalin é comunista, os católicos, os assessores católicos, né? Porque Stalin é comunista. Então a gente não pode fazer aliança para vencer Hitler. Faz favor, ué. Não existe isso. Então, isso que você estava falando, Gabriel, a gente vive num mundo complexo. E a gente tem que ter a prudência e a sabedoria do Espírito Santo para lidar com esse mundo complexo, para não ser inocente e útil. E seja também daqueles políticos que exploram a marca de renovação carismática ou de igreja católica para atender os seus próprios interesses. Então, você acha que o cara é bom, que o cara merece seu voto, você analisa a trajetória dele, beleza, vota consciente. Não estou dizendo para você não votar. Estou dizendo para você analisar com ver, mas não sobre a ideia de que porque o cara se apresenta como carismático católico, ele merece seu voto por causa disso. Não, não. Até porque se a gente fosse fazer um episódio aqui sobre trairagem, sabotagem, fraude em eleições dentro da Renovação Carismática Católica, aí o episódio ia ser de 3 horas também. Isso aí se a gente fosse contar, quem participa internamente de grupo de oração sabe disso. Não estou difamando. Porque onde tem ser humano, tem ser humano. Então vamos ser prudentes em analisar as situações dessa forma. Da minha parte, eu falei tudo. Até desabafei hoje, Gabriel. Se você tiver mais alguma coisa, acrescente, senão já passa a régua aqui. Vamos lá. Não, eu queria fazer um comentário que ficou. Você falou lá atrás, eu queria voltar nisso agora, para esclarecer um pouco melhor a respeito da divisão de bens. Que você citou, às vezes a pessoa não pode não estar entendendo. E a gente explicou isso também no episódio 49, né, sobre o que a igreja tem a falar sobre a propriedade privada, que é uma visão diferente do comunismo. O comunismo ele não é a favor da propriedade privada, eles entendem propriedade privada como meios de produção, né? Por exemplo, uma terra, um latifúndio, uma fábrica. Assim. A igreja não é contra a propriedade privada, não é contra que alguém seja dono dos meios de produção, nem da terra, por assim dizer, mas ela entende que essa posse é uma posse parcial. Ela é como se fosse um empréstimo. Ela entende assim, você tem que ter uma função social para ela, como se Deus te concede a terra, Deus te concede a sua riqueza, Deus te concede a sua indústria, o que você tiver aí, mas você tem que usar aquilo para o bem da sociedade. Né? Então ela chama de fim social da propriedade privada. Isso aí também é muito importante a gente saber. Né? E, em certo ponto, se aquela propriedade não estiver servindo esse bem social, tem que ser, aí sim, entra o tal da divisão de bens, tem que ser repartida. Então você tem
declarações de João Paulo II, de Bento XVI, falando da reforma agrária. Aqui no Brasil, quando João Paulo II veio, ele falou abertamente disso, tem que fazer reforma agrária, sabe? A gente vive num mundo que a gente tem que ter justiça social, que isso é inerente ao cristianismo, né? Uma coisa, Luiz, aí a gente entra naquela questão do evangelho lá, né, que Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então ele falou aquilo para confundir os fariseus que queriam, naquele momento, extrair uma posição política de Jesus, uma política partidária, por assim dizer, que você tinha os fariseus, que era a direita da época, você tinha os zelotes, que era a esquerda revolucionária da época lá, né, meio comunista mesmo, meio quebra-tudo revolucionário, e quiseram colocar Jesus nesse meio, e ele falou, não, peraí, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não vou me meter diretamente nisso daqui. Então uma coisa é a gente separar a função religiosa da função política. Outra coisa é a gente estar diante de injustiças e cruzar os braços e lavar as mãos. E é impossível para um cristão ver injustiça social acontecendo e não se compadecer. É impossível, é incoerente. É sabe, não tem como você falar que você ama todo mundo se você está vendo a pessoa com fome na sua casa, você está vendo 33 milhões de pessoas em segurança alimentar, passando fome no Brasil, você está vendo as pessoas morrendo no país, 600 e cacetada, 1.000 mortes por causa de falta de vacina, por causa de um presidente negacionista que trabalhou abertamente para o vírus, e você ficar calado, e você ser conivente com isso. Não tem como, sabe? Então, assim, é muito importante a gente saber que faz parte do ser cristão, faz parte do ser pessoa de bem, você olhar para isso tudo e se compadecer disso tudo, né? E saber jogar esse jogo delicado aí da política, saber que as coisas não são tão simplórias como pode parecer. E eu tenho muita esperança, Luiz, assim, que agora eu estou vendo que as pessoas estão um pouquinho mais conscientes disso. Eu tenho esperança de que essa onda tão perversa esteja terminando nesse momento. É claro que vai ter as suas consequências, né? Não é uma coisa que a gente acaba com ela de uma vez, né? A gente tem mais de 30% da população ainda apoiando isso, né? Então não é algo que simplesmente vai ser jogado na lata de lixo de uma hora para outra. Mas eu já vejo que eu já consigo perceber boa parte da população não caindo tão fácil nisso assim mais, né? E se Deus quiser, não vai ser que nem os Estados Unidos, né? Que eles tiraram o fascismo do poder, mas a sociedade continuou, boa parte dela continuou fascista, e a gente termina até uma guerra civil lá, de tão dividida que está a sociedade. Eu espero muito, eu rezo muito para que a gente consiga agora ter mais união das pessoas de bem, não do cidadão de bem, mas pessoas de bem, em torno daquilo que é mais importante, né? Então, o governo que provavelmente vai ganhar não é um governo só do Lula, do PT, é um governo de uma frente ampla, a gente já trabalhou isso aqui em outro episódio também, já conversou um pouco sobre isso, que vai desde o Boulos até o Meirelles, que pega Marina Silva, Geraldo Alckmin, muita gente em prol da democracia. Então, provavelmente vai ser isso que vai estar aí na nossa frente a partir do ano que vem. E vamos rezar, gente, para, independente da nossa posição, da nossa vontade, vamos rezar para que seja um governo realmente que melhore o nosso país, esteja ao lado de quem precisa mais e do que é mais importante para a nossa população, sem tanta cortina de fumaça. É claro que tem pautas morais que são importantes, tem coisas que é importante a gente correr atrás, mas vamos pensar no que é mais urgente nesse momento. E a gente tem muita coisa urgente para ser trabalhado nesse país, em vez de a gente ficar pensando no sexo dos anjos, por assim dizer, né? Grande abraço, vamos rezar para o nosso país. Estamos fazendo uma novena já desde sábado, inspirado pela minha prima querida Luzia, às 18 horas. Convido a todos, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, para que essa eleição seja em paz. E eu concluo citando aqui, que não dá para ser um católico que odeia o Papa Francisco, detesta o padre Júlio Lancelotti e exalta um falso padre, como tuitou agora Daniel Nocera no Twitter, né? Não dá para ser assim, né? Tem que ser um católico realmente coerente até o fim.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação, como já disse certa vez um evangélico que ajudou a destruir esse país. Curiosamente. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores. Siga-nos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço e até a próxima. Vote consciente. Falsos profetas que citam a Bíblia, destilando ódio, motivando guerra. O próprio diabo também citava. E adivinha, fazia merda, ainda busco ser sal e luz. Sei exatamente minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. Filhos de Francisco.